A maior qualidade para um servo de Deus é a perseverança. And the great quality of a servant of God is perseverance. Por isso, irmão, nós vamos continuar recebendo a palavra da vida. That's why, saints, we need to continue receiving the word of life. Essa palavra da vida traz a verdade. This word of life brings reality. A palavra da verdade nos transforma. The word of truth transforms us. A verdade nos santifica. The truth sanctifies us. A verdade, através da palavra, faz uma lavagem em nós. The truth through the word will wash us. A palavra traz a vida de Deus e a natureza de Deus para nós. The word brings the life and nature of God to us. A igreja em Filadélfia tem que seguir o Espírito. The church in Philadelphia must follow the Spirit. Por isso, irmãos, o Senhor nos chamou para sermos trabalhadores da última hora. That's why, saints, the Lord called us to be the workers of the last hour. Ele quer ter liberdade, He wants to have freedom fazer a sua obra. to do His work. E de fato Ele está fazendo. And indeed, He's doing it. Eu quero ser arrebatado. I want to be raptured. Quero ser o filho varão. I want to be part of the man-child. Por isso, irmãos, vamos buscar com diligência cada vez maior. That's why, saints, let's seek with even more diligence. E que o prêmio para quem buscar será o reino. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Welcome to another live stream of Life for All Institute. Tema geral, a palavra da vida, a comunhão da vida e pedras vivas para a edificação. The general topic, the word of life, the fellowship of life, and living stones for edification. Estamos aqui na região de Boston, Estados Unidos, e esta é a primeira mensagem desta conferência. We are here in the Boston region in the United States, and this is the first message of this conference. Cujo título é Que casa me edificareis, vós? And the title is States, and this is the first message of this conference. Cujo título é Que casa me edificareis, vós? And the title is What house are you going to build for me? Surgiu na comunhão de hoje de manhã, de uma forma muito informal. And this title came to us in a very informal fellowship we had this morning. Vocês sabem que nós não damos muita ênfase em liberar uma boa mensagem, dar um bom sermão. And you know that we do not put a lot of emphasis on giving a good message, a good sermon. Porque nós sabemos que toda a palavra de Deus, ela precisa sair da boca de Deus para executar a própria obra de Deus. Because we do know that the word of God must come out of the mouth of God to do God's work. Não é para o pregador levar créditos para si. And it is not for the preacher to gain credit for himself. Nós somos apenas canais para transmitir aquilo que Deus quer falar. We are just channels to transmit what God wants to speak. E tudo que Deus quer falar, Ele é muito prático, Ele quer executar a sua obra. And everything that God wants to speak, He's very practical. He wants to accomplish His work. Então, nesta manhã, depois que nós fizemos a live para o PAC, So this morning, after the live we had with PAC, nós fomos com um grupo de cooperadores a um café para termos comunhão. we went with a group of co-workers to have a coffee and have fellowship. E na comunhão surgiu novamente esses dois versículos, And in the fellowship, these two verses came to us again. que diz assim, assim diz o Senhor, que é Isaías 66, versículos 1 e 2. Then Isaiah 66 verses 1 and 2 says, Thus says the Lord. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Thus says the Lord,
Heaven is my throne, and earth is my footstool. Where is the house that you will build me, and where is the place of my rest? Porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. For all those things my hand has made, and all those things exist, says the Lord. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. But on this one will I look, on him who is poor and of a contrite spirit, and who trembles at my word. Por que voltamos para esses dois versículos? Why are we going back to these two verses? Eu percebi que a nossa compreensão ou revelação recebida ainda não fora completa. I realize that our comprehension and revelation which we have received is still not complete. Deus quer um lugar de habitação. God wants a dwelling place. Isso está quando Paulo escreveu aos Efésios capítulo 2. And we can see that when Paul wrote to the Ephesians, in Ephesians chapter 2. Ele deseja que a igreja fosse esse lugar de habitação. He wanted the church to be this dwelling place. No versículo, capítulo 2 de Efésios, versículos 20, 21, 22. Ephesians chapter 2, verses 21, 22. 20, 21, and 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. In whom the whole building, being fitted together, grows into a holy temple in the Lord. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. In whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. Aqui percebemos que o apóstolo Paulo tinha uma visão muito clara do que Deus está fazendo aqui na terra. We can realize here that the apostle Paul had a very clear vision of what God is doing on earth. E qual era a sua missão? And what his mission was. Ele, como apóstolo, estava aqui para dispensar a insondável, né, riqueza de Cristo. As an apostle, Paul was here to dispense all the riches of Christ. Através da revelação de Jesus Cristo a ele dada, Through the revelation of Jesus Christ given to him, e ele profetizava. he would prophesy. E essa palavra de Deus fazia a sua obra. And this word of God would do the work. E assim, através da palavra da vida, a igreja era edificada. And then through the word of life, the church will be built up. O objetivo é dar para Deus uma habitação de Deus no Espírito. And the goal is to give God a dwelling place in the Spirit. Então, voltando para Isaías 66, versículos 1 e 2. So going back to Isaiah 66, verse 2. Então, Deus pergunta para o seu povo que, né, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa edificareis vós para mim? So God is asking his people, heaven is my throne, and earth is my footstool. Where is the house that you will build me? Qual é o lugar do meu repouso? And where is the place of my rest? No Antigo Testamento, podemos ver daqui a pouco, no Antigo Testamento, Davi teve um sentimento de edificar-lhe uma casa. We can see in the Old Testament, David, he had a desire to build a house to God. Será que Deus precisa de uma casa física para si? Does God need a physical house for himself? Ele que fez tudo isso. He made everything. Se ele quisesse fazer, faria uma coisa muito maior do que você possa imaginar.
if he wanted, he could do something much more than you can imagine. Mas ele não quer meramente fazer uma casa para si, fisicamente falando. But he doesn't want to do to himself a physical house. Ele quer, primeiramente, ganhar coração dos homens. In the first place, he wants to gain the heart of men. Por isso ele diz assim, porque a minha mão fez todas essas coisas e todas elas vieram a existir. That's why here it says, for all those things my hand has made, and all those things exist, says the Lord. Que casa vocês são capazes de fazer para mim? What house are you able to build me? No período simbolizado pela igreja em Tiatira, os homens tentaram fazer templos suntuosos de 30 a 40 metros de pé direito. In the time represented by the church in Thyatira, men tried to build temples, huge temples to the Lord. Decorado com toda sorte de coisas mais caras, folhado de ouro. And decorated with all sorts of expensive things, with gold and expensive things. Pensando que Deus fosse se agradar em morar dentro daquele templo. And they thought that God will be pleased and wanted to dwell in this temple. Mas Deus, ele não mora nesses templos. But God, he does not dwell on these temples. Onde ele quer morar? Where does he want to live? Aí hoje de manhã o Senhor nos deu uma visão maior. So this morning, God gave us a much greater vision. Porque a revelação que nós já tivemos até então é de que Deus precisa, primeiramente, isso não está errado, primeiramente ganhar o coração dos homens humildes de espírito. Because the vision we had, and this is not wrong, that God wants, first of all, to gain man's heart. Por isso que ele disse, mas o homem para quem olharei é este. That's why he says, but on this one will I look. O aflito e abatido de espírito. On him who is poor and of a contrite spirit. Nós falamos muito já sobre isso. We spoke about this many times. Infelizmente, o homem que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal lá no jardim do Éden, And unfortunately, this man who ate of the tree of the knowledge of good and evil in the Garden of Eden, preferiu ter uma capacidade de discernir o bem e o mal que a serpente ofereceu a buscar a árvore da vida. preferred to have this ability to discern between good and evil that the serpent offered him. Porque o homem sempre prefere ter uma capacidade de ele julgar o que é certo ou o que é errado. Because man prefers to have this capacity of judging between what is good and right and good, right and wrong. E nessa escolha errada, o pecado entrou no mundo. And when he made this wrong choice, sin entered the world. Porque o homem desobedeceu a palavra de Deus que disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comesse, certamente morreria. Because man disobeyed the word of God, telling him not to eat of the tree of the knowledge of good and evil. E Romanos capítulo 5, versículo 12, deixa claro que por causa dessa desobediência, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte entrou no mundo, e a morte passou para todos os homens. And Romans 5:12 makes it clear that because of this disobedience, sin entered the world, and with sin, death, and death was spread to all men. O homem foi enganado pela serpente, Man was deceived by the serpent, achando que agora ele tem a capacidade de discernir o certo e o errado. thinking that now he had the ability of discerning between right and wrong. Aí Paulo nos mostra em Romanos, Then Paul shows us in Romans, sim, Satanás enganou o homem, dando-lhe a capacidade de discernir o que é bom, o que é bem, o que é mal. yes, Satan deceived man, giving him the ability of discerning between right and wrong. Mas nessa capacidade não tinha o poder de fazer o bem.
But in this capacity, there was no power to do what is good. Por isso que Paulo escreve em Romanos capítulo 7. That is why Paul wrote what is Romans chapter 7. O bem que eu quero fazer, que eu prefiro, não consigo fazer. The good that I will to do, I do not do it. Mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. But the evil that I do not want to do it, that I'll do it. Então eu percebo que existe o mal que reside em mim, isto é, o pecado habita em mim. So I realize that evil dwells in me, sin dwells in me. Por isso que ele escreve em Romanos 7, Paulo diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? That's why he says in Romans 7, "Oh wretched man that I am, who will deliver me from this body of death?" Olha o engodo que o diabo deu para o homem, que fez com o homem. Look at this deceiving situation that the devil did to man. Ele ofereceu a capacidade de discernir o que é bem e o que é mal. He offered man the capacity of discerning between good and evil. Mas nessa árvore do conhecimento do bem e do mal não tinha o poder de fazer o bem. But on this tree of the knowledge of good and evil, there was no power to do what is good. E sim a natureza pecaminosa que leva o homem sempre a fazer o mal. But instead, the sinful nature that turns man to do what is evil. Até o bem aparentemente bem ainda vem da mesma árvore do mal. Even the good, which has the appearance of being good, comes from the tree of knowledge of good and evil. Infelizmente, esse é o veneno que o homem foi contaminado, com que o homem foi contaminado por todas as gerações. Unfortunately, this is the poison which contaminated man throughout generations. Hoje não só os homens do mundo, mas até cristãos. And today, not only people in the world, but even believers, todos ainda procuram fazer o bem. Everybody tries to do what is good. E principalmente os cristãos achando que ele pode, com sua capacidade de fazer discernir o bem e o mal, fazer o bem para Deus. And especially Christians, with their discernment between good and evil, they think they can do what is good. E quantos servos de Deus usaram a sua capacidade de tentar fazer a obra de Deus? And as a servant of God, they use their own ability to do the will of God. E não resulta em nada. And there is no result. O único que consegue fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus, the only one who is able to do the will of God, the work of God, somente Deus, is God himself. Através da árvore da vida, through the tree of life, através da própria vida de Deus, through the very life of God, e que está na palavra de Deus, which is in the word of God. Por isso que o apóstolo João, em sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 1, ele começa falando da palavra da vida. That's why the apostle John, in his epistle, chapter 1, verse 1, talks about the word of life. Na palavra da vida está o poder de fazer o bem. The power of doing God's will is in the word of life. Essa é toda a diferença. And this makes the whole difference. Voltando agora para Isaías 66, 2. So going back to Isaiah 66, 2. Porque o homem para quem olharei este, o aflito e abatido de espírito. But on this one will I look, on him who is poor and of a contrite spirit. Porque todo aquele que ainda confia na sua capacidade, Deus não consegue fazer nada. Because everyone who trusts in his own capacity, God cannot do through him. Todo aquele que acha que tem conhecimento, sabe fazer obra para Deus, Deus não consegue fazer nada por meio dele. Everyone who thinks he has the knowledge and condition to do the work of God, God cannot do it through him. Já são 20 séculos da história da igreja. We have already 20 centuries of the church history. Por que a igreja até hoje não foi edificada? And why was the church not yet
being built up. Porque a igreja até hoje não dá para Deus um lugar de repouso. Why the church until today has not given God a dwelling place, a place of rest? Porque Deus não se sente em casa. Because God does not feel himself at home. Você tem a sua casa. You have your house. Por mais humilde que seja a sua casa. No matter how humble your house is. Na sua casa você faz a sua vontade. At your house, at your home, you do your will. Você se sente em casa. You feel yourself at home. Você pode viajar pelo mundo afora. You can travel all over the world. E alojar-se, hospedar-se em melhores hotéis. And you can stay at the best hotels. Com melhores serviços. With the best service. Comida gourmet. And with a high level of food. Chega um momento você ainda quer voltar para sua casa. At some point you want to go back to your home. Porque a sua casa é a sua casa. Because your home is your home, is your place. A sua casa onde você se sente em casa. Your home is where you feel at home. Mas será que Deus se sentiu em casa na igreja nesses 20 séculos? But was God feeling himself at home during these 20 centuries? Quando ele quer fazer a sua vontade, o homem tem outra opinião. When he wants to do his will, man has a different opinion. O homem acha que ele bíblico, ele consegue fazer a obra de Deus e não precisa do poder do Espírito. He thinks that with little knowledge he can do the work of God and does not need the power of the Spirit. Essa foi a história de 20 séculos da história da igreja. And that is the history of 20 centuries of the church history. Irmão, está na hora de virar o jogo. Saints, it is time to change the game. Ele hoje procura os aflitos e abatidos de espírito. Today he's looking for the poor and of contrite spirit. Os que sabem que eles não têm capacidade de fazer a obra de Deus. Those who know that they do not have the capacity to do God's work. Por isso que a primeira bem-aventurança em Mateus capítulo 5 é: bem-aventurados os humildes de espírito. That is why the first blessing in Matthew chapter 5 is blessed are those who are poor in spirit. Porque deles é o reino dos céus. Because theirs is the kingdom of heaven. Que é o reino dos céus? What is the kingdom of heaven? Os céus governam. The heaven governs. Os céus fazem a sua vontade. The heaven does its will. Isto é onde Deus se sente à vontade. In other words, is where God feel at ease. Quando você não é pobre de espírito. When you are not poor in spirit. Quando você é rico de espírito. When you are rich in spirit. Você é capaz, você é poderoso. You are capable, you are powerful. Você é eloquente. You are eloquent. Você emociona multidões. You can make a multitude be emotional. Pode ser qualquer coisa menos o reino dos céus. It could be anything but the kingdom of heaven. Deus quer ele governar. God wants himself to rule. Então, primeiramente, irmãos, nós homens precisamos reconhecer a nossa incapacidade. So the first thing is for us men recognize that we are not capable. Por isso, em 2 Coríntios capítulo 3, acho que é bom dar uma olhada. Eu não queria nem abrir a Bíblia, mas vamos lá. 2 Coríntios capítulo 3, apóstolo Paulo diz. That's why we need to turn to 2 Corinthians chapter 3. Versículo 4, ele diz assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. And such trust have we through Christ, the God word. 3, 4. Que é importante, por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. And we have such trust through Christ toward God. Veja o que ele fala: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Look at what he says. Not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from God. Nós não somos capazes no tocante à obra de Deus nem de pensar alguma coisa.
we are not able, regarding the work of God, not even to think of anything como se partisse de nós. as being from ourselves. Tudo que tem a sua origem no homem não é obra de Deus. Everything that originates from man is not the work of God. A obra de Deus tem que ter origem em Deus. The work of God must be originated from God. Homem nenhum tem capacidade de pensar, planejar a obra de Deus. No man has ability to think or plan the work of God. Esta mensagem This message é uma prova disso. is a proof of that. Eu não preparei. I did not prepare it. Eu, viagem toda, estava considerando, buscando a Deus o que Ele quer falar. During the whole trip, I was considering and seeking the Lord to receive what He wanted to speak. Mesmo hoje de manhã na live, Even today, during the live with Pak, ainda estava buscando o que o Senhor queria falar nessa primeira mensagem. I was seeking from the Lord what He wanted to speak in this message. Numa comunhão informal, sem grandes pretensões, And then during an informal fellowship, o Senhor dá a direção. the Lord gave a direction. Nada foi planejado por mim. Nothing was planned by myself. Nada parte do homem. Nothing comes from man. Não que você não deva buscar, não deva labutar. It doesn't mean that you should not seek or work, Mas tudo tem que partir de Deus. but everything must come from God. Por isso ele fala, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. And that's why he says that our sufficiency is from God. Em outras palavras, nossa suficiência não vem da árvore do conhecimento do bem e do mal. In other words, our sufficiency does not come from the tree of the knowledge of good and evil. Não vem do meu conhecimento bíblico. It does not come from my biblical knowledge. Não vem da minha experiência em fazer a obra de Deus. It does not come from my experience of doing God's A work. nossa suficiência vem de Deus. Our sufficiency comes from God. Isso que faz, né, diferentes os ministros da nova aliança, And that is the difference of the ministers of the new covenant, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. who also made us sufficient as ministers of the new covenant, Não da letra, not of the letter. porque no tocante à letra ainda depende da capacidade de cada um. Because when it comes to the letter, it's still related to the capacity of Não da one letra, another. mas do Espírito. Not of the letter, but of the Spirit. Porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. For the letter kills, but the Spirit gives life. Então, quem governa o reino dos céus é a vida de Deus. So, who rules the kingdom of heaven is the life of God. Voltemos então para Isaías 65. To him that is poor and of a contrite spirit. Então, essa é a primeira condição. So this is the first condition. É por isso que o Senhor está fazendo milagres por meio dos nossos adolescentes. And that is why he is making miracles through our teenagers. Os nossos adolescentes não são tão conhecedores da Bíblia como nós adultos. Our teenagers, they do not have a lot of knowledge of the Bible as the adults. Nenhum desses meninos que estavam aqui de 11, 12, 13 anos, eles foram irmãos responsáveis de algumas igrejas. None of these kids with 10, 11, 12 years old, none of them were responsible brothers in the churches. Mas por que milagres estão acontecendo no meio deles? But why miracles are happening through them? Justamente por essa simplicidade deles. Because of this simplicity that they A have, humildade deles. this humbleness that they have. Eles não conhecem tanto a Bíblia como você, de Gênesis a Apocalipse. They do not know the Bible as you know from Genesis to Revelation. Eles não sabem, quem sabe, como você tem dado conselhos para casamentos. Perhaps they do not know how to give counsel to marriages as you do. Como você que deu conselhos para mais jovens. Or as you have given counseling to young ones. E quando encontramos algumas questões na igreja, então nós temos no nosso arquivo, puxamos no nosso arquivo a nossa experiência, o que nós sabemos fazer para ajudar.
So when we face the different matters in the church, then we go to our archives and pull from some files and how to help the situation. Aí não precisamos de Deus. So we don't need God. Nós temos capacidade. We do have ability. Temos no nosso arquivo tudo que precisamos para ajudar as outras pessoas. On our archives and files, we have everything we need to help people. Mas a obra de Deus não acontece. But the work of God does not take place. Graças ao Senhor, irmãos, por meio desses nossos adolescentes, Thank the Lord, saints, through these teenagers, nós começamos a entender o que Jesus falou em Mateus 18. we started understanding what Jesus spoke in Matthew 18. Enquanto os discípulos queriam disputar quem é o maior, While the disciples, they were fighting to find out who was the greatest. o Senhor chamou uma criança e colocou no meio deles. The Lord called a child to be among them. Se vocês não se converterem e se tornar como essa criança, não podereis entrar no reino dos céus. If you do not turn to be like this child, you will not be able to go into the kingdom of heaven. E também em Mateus 20, And also in Matthew 20, quando a mãe de Tiago e João, de uma forma esperta, queria, pela sua influência de parentesco, colocar os seus dois filhos, um à direita e um à esquerda, quando do Senhor Jesus, na vinda do seu reino. then John and James' mother, using a clever way because of her family relationship, wanted to place James and John at the right and left-hand side of Christ. Mas Jesus disse o quê? No mundo, os governadores governam sobre os povos. But what did Jesus say? He said, in the world, the rulers, they rule over Os the people. maiorais exercem autoridade sobre eles. Those who were great, they rule over other people. O que Jesus disse? And what did Jesus say? Então vou escolher vocês para ser maiorais na igreja. So I'm going to pick you to be the greatest in the church. Escolher alguns de vocês para serem governadores nas igrejas, é isso? I will choose you to be those who rule in the church. Como Jesus fez? What did Jesus do? Falou, não é assim entre vós. It is not like that among you. Aquele que quer ser grande, Those who want to be great, que seja o que vos sirva. he must be the ones who will serve. Irmão, estamos numa cultura diferente. Saints, we are in a different culture. A cultura nossa, irmãos, é servir. Our culture is to serve. Não é buscar posição. It is not to seek position. Essa humildade, simplicidade, irmãos, dá lugar para Deus se sentir à vontade. So this humbleness and simplicity give room to the Lord so he can feel at ease. Mas esta é apenas a primeira condição. But this is just the first condition. Qual é a segunda condição que tem que se aliar à primeira? What is the second condition that must go together with the first one? Não terminamos ainda de ler Isaías 66:2, no finalzinho. We're not done reading Isaiah 66:2 at the very end. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, But on this one will I look, on him who is poor and of a contrite spirit, and esse "e" é uma conjunção que alia a segunda condição. so this and it is a connection showing a condition. Que treme da minha palavra, Who trembles at my word, que conhece o poder da minha palavra. who knows the power of my word. Nós temos a versão em português da Bíblia King James atualizada. We have this Portuguese version of the Bible, Que King explica. James updated. É aquele que dedica o seu amor reverente à minha palavra, à palavra de Deus. And this version says it is the one who gives his reverent love to the word. Aí completaram as duas condições para o Senhor abençoar tanto os nossos adolescentes. So now we have these two conditions completed O for the Senhor Lord fez, to bless our o Senhor fez teenagers. milagres entre nós. And the Lord is doing miracles among us. De repente, esses adolescentes é uma idade mais difícil. All of a sudden, this age of the teenagers is very difficult. Em todas as gerações sempre foi problema.
In every generation, this age was always a problem, tanto na igreja como na sociedade. both in the church and in society. E são as pessoas que os pais obrigam a vir para a reunião da igreja, ficam emburrados e sentam lá atrás, não vê a hora de terminar. And there are those that the parents, they force them to come to the church meetings and they sit in the back. Querem saber nada das coisas do Senhor. They do not want to have anything to do with the Lord's things. No Brasil nós chamamos de aborrecentes, In Brazil, we say that they are sempre aborrecidos, always they are troublemakers. irritado com o pai, irritado com a mãe. They're irritated towards the parents. Tá difícil traduzir, né? Aborrecente. How do you... Annoying, yes. Thank you. Mas graças a Deus, But thank God, o Senhor nos prometeu e cumpriu a sua palavra the Lord promised us and fulfilled His word quando Ele nos deu a profecia de Salmo 110, versículo 3. when He gave us the prophecy of Psalms 110, verses 1 to 3. Ele prometeu que iria dar para o filho dele um exército de jovens santos He promised us that He would give His Son an army of holy youth quando chegasse o momento da aurora. at the time of the dawn. Ele diz assim: como gotas de orvalho no seio da aurora, tu terás os teus exércitos de jovens santos. As drops of the dew in the dawn, you will have your holy arm of youth. A aurora é o início do amanhecer. And the dawn is the beginning of the morning. É o primeiro anúncio da volta do Senhor. It is the first sign of the coming of the Lord. E o Senhor nos deu essa palavra em 2020, And the Lord gave us this word in 2020, no meio da pandemia. in the middle of the pandemic. Levou mais 1 ano a 2 anos. It took another year and 2 years. Começaram a cair do nada os adolescentes. All of a sudden, the teenagers started coming up, showing up. Essa faixa etária que estava totalmente, né? Como é que fala? Totalmente alheia, né? A palavra de Deus, não tinha interesse nenhum quanto ao que Deus queria fazer. This age range, which did not want to have anything to do with the Lord. E de repente, eles passaram a amar a palavra do Senhor. All of a sudden, they started loving the Word of God. Cadê os nossos adolescentes? Where aqui? are our teenagers? Tomando nota das reuniões. They are taking notes of the meeting. Nossos adolescentes hoje eles tomam nota, Our teens today, they take note. ouvem a palavra novamente para fazer o quê? Transcrição da palavra. They listen to the Word so they can transcribe the Word. Fazem imersão na palavra. They do immersion in the Word. Eles fazem grito de guerra. They do war cries. Até hoje eu não sei fazer grito de guerra. Until this day, I cannot do a war cry. Mas até nossas crianças fazem com tanta espontaneidade. But even our children, they are so spontaneous doing E o war Senhor cries. levantou essa geração para si. So the Lord rose this generation for Himself. E aliado agora com nossos jovens que nós chamamos de capitães de tropas. And now working together with our youth, whom we call the captains of troops. E agora os adultos, os irmãos mais maduros, entenderam que agora eles precisam dar apoio. And now the adults, more mature saints, they understood that they need to support them. Nós chamamos então os nossos irmãos adultos maduros de intendentes. So we call this more mature saints as the senior stewards. Na construção do Templo de Salomão, In the building of Solomon's temple, haviam os intendentes. they had this stewards. Em grandes empresas, In big companies, você tem gerentes
You can see managers, mas você tem também superintendentes but you also have superintendents que cuidam de um departamento, né, que dá apoio para tudo que precisa and para ir para frente. and they take care of a whole department, giving all the support needed for them to move forward. Que cuidam do suprimento, que cuidam da logística. They take care of all the supplies, logistics. Graças a Deus, irmãos, hoje nós temos, né, são os que são abatidos e não são aflitos, abatidos de espírito, mas que tremem da minha palavra. So thank God today we have not only the poor and contrite of a contrite spirit, but those who tremble at amam a my palavra. word. They love the word. E o Senhor está começando a se sentir à vontade na sua casa. So now the Lord is feeling himself at ease at his home. Quando ele se sente à vontade, ele começa a fazer o que ele quer fazer. And when he feels at ease, he starts doing what he wants to do. O Espírito começa a fazer. The Spirit starts doing it. Não é mais a capacidade humana, It is no longer the human capacity, mas ele faz. but he does it. Todos os líderes do cristianismo perguntam: Every leader in the Christianity, they ask about it. aqueles sinais, milagres e prodígios que havia no início da vida da igreja, no começo do livro de Atos dos Apóstolos, Those signs and miracles which took place in the beginning of the church, in the time of the apostles, desapareceram ao longo da história da igreja. they disappeared throughout the history of the church. Não vemos mais acontecer, We no longer see them happening porque nesses últimos 19 séculos da história da igreja, because in the last 20 centuries of the church history, Deus não se sentia à vontade. God is no longer feeling at ease. Ele esbarrava na capacidade humana, He would stumble in human capacity, na vontade humana, in human will, na resistência ao que ele falava, que ele queria fazer. at the resistance of what he wanted to do. Mas agora com essa simplicidade voltando, vindo à tona, But now with this simplicity coming back, e returning, amor pela sua palavra, and the love for his word, não é sermão de homens, it is not the man's sermon, mas é oráculo de Deus. but the oracles of God. Lembre que nós acabamos de estudar que, irmão, que Pedro falou na sua carta. Do you remember we have just studied that what Aquele Peter que- spoke in his Aquele letter? que fala na igreja, fale-se de acordo com o oráculo de Deus. The ones who speak in the church, they should do it according to the oracles of God. Não é de acordo com o seu conhecimento. It is not according to his own knowledge. Não é de acordo com a sua capacidade de elocução. It is not according to his capacity, Mas é de acordo com o que Deus fala. but according to what God speaks. E Deus faz a sua própria obra por meio da sua própria palavra. And God does his work through his word. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Agora você vai falar, mas até agora, Pedro, você não nos apresentou, você chamou de a revelação está mais completa. But you might say, oh, Pedro, you said that the revelation now is more complete. Então vou mostrar para vocês. So now I'm going to show you. Deus quer usar como essa base que ele tem na igreja de homens com espírito abatido e aflito, And God wants to use this foundation which he has through the church with men with a contrite spirit que amam a sua palavra, who love the word, para estabelecer uma base na igreja. to establish a foundation in the church. Primeiramente, ele precisa se sentir em casa na sua própria igreja. First of all, he needs to feel himself at ease on his church. Durante 20 séculos, quanto tempo ele se sentiu à vontade em casa? Throughout these 20 centuries, for how long was he able to feel at ease at Então, his home? finalmente, ele está se sentindo em casa agora. So finally, he's feeling himself at home. O Espírito está operando. The Spirit is operating. Mas será que o projeto dele é só isso? But is his design only that? É isso que eu quero mostrar para vocês hoje. And this is what I want to show you tonight. Veja aqui logo no começo.
Look at Ainda, this. ainda Isaías 66. At the very beginning, in Isaiah 66, O céu é meu trono, he says, "Heaven is my throne, e a terra é o estrado dos meus pés. and earth is my footstool." Aí no começo do versículo 2 ele diz, porque a minha mão fez todas essas coisas. And then in the beginning of verse 2, he says that my hand made all these E things. todas vieram a existir. And all those things exist. Ganhou alguma luz, não? Have you gained any light or not? Quem aqui construiu sua própria casa? Who among you built your own house? Quem construiu sua própria casa com as suas próprias mãos? Who among you built your own house with your bare hands? Não quer fazer da sua casa um lugar de sua habitação? He who did that would not want to do his house, his dwelling place? Quem criou todas essas coisas? Who did all these things? Quem criou o céu? Who made the Quem heavens? criou a terra? Who made the earth? Se ele criou os céus, que ele criou a terra, ele quer se sentir em casa aqui. If he made Aqui heaven aonde? and earth, he wants to feel at home at this place. Na sua própria criação. Where? At his very creation. Então, eu vou usar assim, objetivo dele, primeiramente, obter uma habitação aqui na igreja, So I'm gonna say like this: the goal of God having His dwelling place on the church é para ele voltar a possuir os céus e a terra que ele criou. is for Him to take possession again of the heaven and earth which He built, He made. Vocês entenderam essa luz maior? Do you understand this higher light? Ele quer usar, primeiramente, a igreja sendo o seu lugar de habitação. He first of all wants to use the church being His dwelling place, Onde ele faz a sua vontade, where He does His will. para usar essa base, essa plataforma, To use this foundation, this platform, para poder ele voltar a ser o quê? Quem governa os céus e a terra. for Him to go back to being the one who rules over the heaven and earth. Quando ele perdeu When did o He governo, o domínio? When did He miss the ruling, the government? Primeiramente, a rebelião de Satanás arruinou, né, o seu governo no universo. First of all, the rebellion of Satan ruined his government on the universe. Isso é em Isaías 14, Ezequiel 28. And this is in Isaiah 14 and Ezekiel 28. Lúcifer era um anjo que ele criou como um dos líderes And dos Lucifer anjos was an angel he created as one of the leaders para estabelecer o seu governo ali no meio dos anjos. to establish his government among the angels. Mas ele foi criado de uma forma tão perfeita, tão cheia de sabedoria e de formosura, But he was created in such a perfect way, full of beauty. ele se achou muito sábio, muito bonito. He thought himself of being very wise and beautiful. Orgulho entrou no seu coração. And pride came into his heart. Irmãos, é a mesma coisa hoje. Todos aqueles que se acham muito capazes, muito bom, está no mesmo caminho de Lúcifer. Brothers and sisters, it is the same thing today. Everyone who think of himself very capable, very good, they are in the same path of Lucifer. Aí ele levou terça parte dos anjos na sua rebelião. Then he took the third part of the angels in his rebellion. Introduziu a desobediência e rebelião nesse universo. And he brought in disobedience and rebellion into the universe. Deus precisa recuperar esse terreno perdido. And God needs to take back this universe which was lost. Deus então restaurou a criação na terra. So God restored his creation on earth. A sua esperança é que através do homem, novamente, o homem escolhesse a árvore da vida. And his hope is that through man will choose the tree of life, Para que ele pudesse governar a terra através do homem.
so that God may rule the earth through man. que plantou no jardim do Éden, no meio do jardim do Éden, a árvore da vida. So he planted in the middle of the Garden of Eden the tree of life. Era tão simples o homem comer da árvore da vida e receber Deus como vida. It was so simple. Man should only just take the tree of life and would receive God as life. Deus passaria a governar o homem pela sua vida. And God will rule man through his life. Não é por regras exteriores. Not through exterior rules. Não é por doutrinas de ensinamentos de comportamento. Not through doctrines of behavior. É pela própria vida de Deus e o poder da vida de But Deus. through the very life of God, the power of God. Mas o homem não escolheu a árvore da vida, escolheu a árvore do conhecimento do bem e But do mal. man did not choose the tree of life, but chose the tree of the knowledge of good and evil. Aí o homem abriu a porta para pecado entrar no mundo. And man opened the door for sin to enter the world. E quem é que tem a natureza pecaminosa é o diabo. And the one who has the sinful nature is the devil. Ele entrou aqui e sistematizou esse mundo em que vivemos. He came in and made a system in this world which we live in. Jesus disse várias vezes no Evangelho de João, ele é o príncipe desse mundo. And Jesus said many times in the Gospel of John that Satan is the prince of this world. E a nossa luta hoje em Efésios não é contra carne e sangue. And our fight today in Ephesians says it is not against blood and flesh. Contra os líderes do diabo. It is against the leaders of the devil. Os principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Principalities and powers, the rulers of this wicked world. Essa é a nossa luta. This is our fight. E o Senhor quer restaurar o seu reino. And the Lord wants to restore his kingdom. Por onde ele começa? And where does he start this? Primeiramente, ele começou pelo reino de Israel. In the first place, he started through the kingdom of Israel. Enquanto o mundo todo eram nações idólatras. While the whole world was full of nations who worshipped idols. Não tenho tempo de falar toda essa história para vocês. I do not have time to speak about this story to you. E quando chegou em Gênesis 6, a maldade havia se multiplicado na terra. Genesis chapter 6, evil was spread, malice was spread on the whole earth. Os filhos de Deus, os anjos, acabaram tomando ilegalmente as filhas dos homens e possuíram elas e acabaram produzindo gigantes na terra. The sons of God, the angels, they took the daughters of man illegally and they born of them. Deus não podia tolerar essa mistura. And God could not tolerate this mixture. O dilúvio veio por causa disso. So flood came because of that. Ele salvou Noé e sua família. And he saved Noah and his family. Mas logo depois, os seus 3 filhos foram pais de 3 raças humanas, 3 linhas. And right after that, his 3 sons, they became fathers of 3 different races, human races. Talvez cerca de 150 anos depois do dilúvio, And perhaps 150 years after the flood, surge um personagem, Nimrod, a person arose, Nimrod, que dizia naquele tempo os homens daquela terra viviam atemorizados com medo de errar para Deus não mandar outro dilúvio para castigar o homem. And back then on earth, people, they feared because they feared that God would send the flood again. Ele então aproveitou-se dessa situação para dizer para os homens: não precisamos mais ter medo de Deus. So he took advantage of this situation to tell people we should no longer fear God. Confiem em mim, eu vou dar paz para vocês, segurança e trabalho. Trust in me, I will give you peace and security for you to work. Ele edificou cidades So he built up cities para cuidar dos homens. to take care of men. Foi o primeiro império, primeiro tirano da época. It was the first empire
construiu a cidade de Babel and he built the city of e Babel, construiu a torre de Babel and he built the Tower of Babel para proclamar independência a Deus. to proclaim independence from God. Aí iniciou-se idolatria. That's when idolatry started. Os homens rejeitaram a Deus, Man rejected God, mas perceberam que precisam de ajuda de algumas divindades. and then they realized they need the help of some divinities, Porque o homem não controla a natureza. because man does not control nature. A doença, inundação, Diseases, situações de inundação, de tempestade, de seca. situations, environmental situations. Então eles adoravam esses deuses So para terem paz na terra, já que rejeitaram a Deus. they worship these gods since they rejected God. Então esse mundo todo, irmãos, todas as nações que produziram através disso foram nações idólatras. So in the whole world, all the nations produced after that, they Todas were elas- idolatrous nations. Todas elas adoravam ídolos. They worshipped idols. Deus então chama Abraão. God then called Abraham. Vou te fazer pai de uma nação. I will turn you into a nation. Encurtando a história. And shortening the story. De Abraão, Isaac e Jacó, Deus conseguiu um povo. From Abraham, Isaac, and Jacob, God came up with a Esse people. povo foi escravizado no Egito por 400 anos. And this people was put into slavery in Egypt for 400 years. Deus tira esse povo e leva para Monte Sião. And God took this people into the Mount Zion. E abriu o seu coração dizendo aqui em Êxodo 19. And he opened his heart in Versículo 4. verse 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios? You have seen what I did to the Egyptians. Como vos levei sobre asas de vos levei sobre asas de ouvides a minha voz, Now therefore, if you will indeed obey my voice guardardes a minha aliança. and keep my covenant. Vocês estão percebendo que entre as nações e Among the idolatrous nations, God will call himself a people to listen to his voice. não sei se vocês perceberam qual Deus que tem um povo governado pela sua voz. I do not know if you realize which God has a people governed by his voice. Entre todas as nações idólatras, gentias, Among all the nations, idolatrous nations, Gentile nations, algum Deus que dirige o seu povo pela sua voz? is there any nation where God, there is a God who will guide his people through his voice? Todos os ídolos são mudos. All the idols, they are mute. O Deus é o único Deus vivo que fala. God is the only living God that speaks. Não é apenas deixar um texto morto. It is not a dead scripture, a text. A Bíblia não é um texto morto. The Bible is not a dead Deus text. usa a Bíblia para falar de uma maneira viva para nós. God uses the Bible to speak in a living way to us. Então, se diligentemente ouvides a minha voz Therefore, if you indeed listen to my voice e guardardes a minha aliança, and keep my covenant, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. then you shall be a treasure to me above all people. Porque toda a terra é minha. For all the earth is mine.
Desculpe-me, não sei se você entendeu esse versículo. I'm sorry, but I'm not sure you understood this verse. Eu sempre achava que Deus colocou uma palavra aqui, uma parte aqui, porque toda a terra é minha. É uma coisa, parece ser redundante. I always thought that this last portion, because all the earth is mine, it was a redundant thing. Irmãos, agora com essa revelação que nós tivemos hoje de manhã, But with this revelation which we received this morning, não sei se vocês estão achando isso muito maçante, não? I'm not sure if you think this is too Eu estou regozijando-me com isso. boring. É I'm rejoicing with that. uma revelação em tanto que vai mudar a nossa vida. This is such a great revelation which will change our lives. Porque Deus queria fazer do povo de Israel a sua propriedade peculiar, Because God wanted to do from the children of Israel, people of Israel, His special treasure dentre todos os povos. among all the peoples. Mas todos os povos são idólatras. But all the peoples, they are idolatrous. Aí ele acrescenta: toda a terra é minha. And He adds that all the earth is mine. Como quisesse nos lembrar, a terra é minha. As if He wanted to remind us that Em the outras earth palavras, is mine. essa casa é minha. In other words, this house is mine. Se essa casa é minha, tem que fazer a minha vontade. In other words, if this house is mine, it must do my will. Se toda a terra é minha, a terra toda tem que fazer a minha vontade. If all the earth is mine, the whole earth must do my will. Só que todos os povos que estão nessa terra não são minha propriedade. But all the peoples who are on this earth, they are not my possession. Não fazem a minha vontade. They do not do my will. Adoram ídolos. They worship idols. Mas eu escolhi vocês para serem a propriedade peculiar. But I chose you to be my special treasure. Agora eu pergunto, com que propósito? And now I ask you, with what purpose? Não entenderam. You não did entenderam. not understand it yet. Todos os povos são idólatras. All the peoples, they are E idolatrous. toda a terra é do Senhor. And all the earth belongs Deus to the quer se Lord. sentir à vontade em toda a terra. And God wants to feel at ease Mas at, ele ainda on all, não sente à all vontade. the earth. But He can't do His will. Agora ele ganha um povo que é da sua propriedade particular. But now He gained a people which is His special treasure. Com que propósito? With what purpose? Para justamente através dessa propriedade peculiar, esse povo de Deus, para voltar a ganhar toda a terra. So that through this special treasure He can gain back the whole earth. Ou será que só eu entendo isso? Vocês não estão vendo Am I the isso? only one who can see that? Are you not able to see that? Não, toda a terra é do Senhor. Saints, all the earth is the Lord's. O céu é meu trono. The heaven is my throne, A terra é estrada dos meus pés. and the earth is my footstool. Que casa edificareis vós? For what house will you build me? As minhas mãos é que fizeram todas essas coisas. My hands made all these things. Em outras palavras, tudo isso é meu, tem que fazer a minha vontade. In other words, everything is mine and must do my will. Mas não faz. But they are not doing O it. que eu faço? What should I do? Eu fico de braços cruzados? Will I stand still Desisto do meu reino? and will give up of my kingdom? Não. No. O homem que eu busco hoje para eu ter plataforma de recuperar toda a terra é Man, esse, aflito e abatido de espírito. man whom I seek today to be the platform for my kingdom is the contrite of E spirit, que tem amor reverente à minha palavra. and who loves, have a reverent love towards my word. Eu espero que vocês estejam entendendo essa revelação. I hope you can understand this revelation. Quando a igreja for realmente When the church is truly encabeçada por Cristo, headed by Christ, ele se sentir à vontade aqui. and He can feel at ease here. Como ele vai se sentir à vontade entre nós? How can He feel at ease among ourselves? Através da palavra que recebemos dele. Through the word which we receive from Him. Essa palavra que nós recebemos dele, irmãos, This word which we receive from Him
faz com que Cristo habite em nossos corações. will make Christ to dwell in our hearts. Isso está em Efésios 3. Vou ter que falar novamente, vocês vão dizer, mas de novo, irmão Pedro. And this is in Ephesians 3, and I Efésios must say it 3, again, and you will tell me again, Brother Pedro. Versículo 17, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados, alicerçados no amor, em amor. Ephesians 3:17, that Christ may dwell in your hearts by faith, that you being rooted and grounded in love. Como Cristo habita em nosso coração. How can Christ dwell in our hearts? Quando cremos em Jesus, When we believe in Jesus, o nosso espírito humano foi regenerado. our human spirit was regenerated. João 3, Jesus disse para Nicodemos, aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. John 3, the Lord told Nicodemus, that who is born of the flesh is flesh, but that who is born of the spirit is spirit. Importa-vos nascer de novo. And you should be born again. Então, irmãos, quando nós cremos em Jesus, nós nascemos do Espírito. Oh, saints, when we were believing Jesus, we were born in the Spirit. Nós nascemos de novo, nascemos do Espírito no nosso espírito humano. We were born again in our human spirit. Mas o que realmente faz essa semente da vida que entrou em nós comece a brotar e, por fim, crescer e frutificar? But what truly does the seed of life which got into us to grow and produce fruit? Que é Mateus 13. O semeador saiu a semear. Which is Matthew 13. The sower went out to sow. Deus precisa semear a palavra do reino no nosso coração. God needs to sow the word of the kingdom in our hearts. Então Deus não está contente apenas um cristão ter se convertido a Jesus. So God is not happy just to have a believer who was converted to Jesus. Ele recebeu um novo nascimento no seu espírito. He received a new birth in his spirit. Alguma coisa, claro, entrou no seu coração, Of course, something entered his heart, mas parou por aí. but then it stopped there. Então, é um cristão que tem Cristo habitando no seu espírito, So it is a believer who has Christ dwelling in his spirit, mas praticamente não tem governo nenhum na sua alma. but there is no ruling in his soul. Ele continua vivendo como os homens do mundo, vivendo como os outros. He continues living as a man in the world, as everybody else, Porque ele não permitiu que Cristo habite em seu coração. because he did not allow Christ to dwell in his heart. Graças a Deus, irmão, por meio da imersão da palavra, But thank God through the immersion in the word, por meio do amor pela palavra. through the love towards the word. E Deuteronômio 6, Deus fala para nós inculcarmos a palavra no coração. Deuteronomy 6 says that we should inculcate the word in our hearts. Essa palavra está circulando na igreja como a corrente sanguínea. So this word is circulating in the church as the bloodstream, Está trazendo nutrição para cada um de nós. and is bringing nutrients to Assim each como one a of us. corrente sanguínea leva nutrientes para todas as células, As the bloodstream will take nutrients to every cell. leva todo oxigênio para todas as células It will take oxygen to the cells. e também retira de todas as células as toxinas, né, todos os resíduos. And will also remove toxins from the cell. Através da transformação metabólica, esse organismo está crescendo. So through this metabolic transformation, this organism is growing. Isso que Deus está fazendo com a igreja. And this is what Christ is doing to the church. A palavra está trazendo mais Cristo no meu coração The word is bringing more of Christ into my heart e tirando de mim elementos do velho homem. and removing from me elements of the old man. A minha alma está sendo transformada. My soul is being transformed. E dessa forma, se eu continuar assim, ainda vivendo e servindo com os irmãos, And if I continue on that with the saints, Cristo está encabeçando a sua igreja. Christ will be the head over his church, E a verdade está sendo depositada em nós. and truth will be deposited
on us. O amor de Deus que vem junto à palavra está nos edificando. And the love of God which comes with the word will build us up. E o evangelho do reino pela igreja é pregado nas ruas. And the gospel of the kingdom through the church is preached on the streets. E assim Deus terá uma igreja onde ele se sente à vontade. And then God will have a church where he can feel at ease. E faz a sua obra. And that does the work. Finalmente, Cristo pode voltar. Finally, Christ can come back. Não que toda a igreja, todos os seus membros, toda a cristandade esteja nessa condição. It doesn't mean that the whole church, every member in Christianity are in this condition. Por isso que na África do Sul nós falamos em Apocalipse 12, Deus precisa do filho varão. That's why in South Africa, in Revelation 12, we said that the Lord needs the man-child. Quando esse filho varão, que representa a parte forte da igreja, a parte que luta pelo reino, When this man-child, which represents the strong part of the church, who fights for the kingdom, é uma minoria, it is the minority, mas eles lutam pelo reino. but they fight for the kingdom. Eles fazem parte de Sião, And they are part of Zion. estão ali na fortaleza de Davi, They're there on the fortress of David, lutando para o governo do céu na terra. fighting for the government of heaven on earth. Quando esse filho varão amadurecer, pronto para nascer, And when this man-child matures and is ready to be born, é a igreja em Filadélfia nos últimos tempos, it is the church in Philadelphia in the end times, que tem pouca força, who has little strength. mas o Senhor pôs diante dela uma porta aberta, But the Lord put before the church an open door, que ninguém fechará. and no one can shut it. E qual é a força dessa igreja? And what is the strength of Não é- this church? Não é sua capacidade, It is not its capacity, não é seu poder econômico nem político. not its political or economical power. É uma igreja que tem pouca força, It is a church who has little strength, mas é uma igreja que guarda a palavra. but it is a church who keeps the word. Que é guardar a palavra? And what is to keep the word? Inculcar a palavra no coração. It is to inculcate the word in the heart. O que nós estamos fazendo? Imersão na palavra. Por que fazemos imersão What na are we palavra? doing? Immersion in the word. Why? Que significa, procura no dicionário em português a palavra, significado da palavra inculcar. You can search for the meaning of the word inculcate in Que the é dictionary. inculcar a palavra? What is inculcating the word? É gravar ou imprimir a palavra no coração por seguidas repetições. It is to engrave or print the word in the heart through several repetitions. Talvez você esteja um pouco estranhando por que os nossos jovens, adolescentes, nossos irmãos e irmãs fazem imersão na palavra, repetem a palavra, falam um com os outros, e a palavra é nova, toda semana é nova. Perhaps you feel it is a little weird that the saints they repeat the word, they say the word. Essa palavra está trazendo a realidade do encabeçamento de Cristo. But this word is bringing the reality of God's headship. Enquanto esse filho varão representa a parte que luta pelo reino, And while this man-child represents the part that fights for the estiver kingdom, pronto para nascer, and when it's ready to be born, o grande dragão vermelho quer devorá-lo, the big red dragon wants to devour it. porque quando o filho varão nascer, que luta pelo reino de Deus, vai derrotá-lo. Because when the man-child who fights for the kingdom of God will defeat him. Ele quer destruir, So he wants to destroy him. mas Deus vai falar em Apocalipse 12, Deus vai tomar para si. But God says in Revelation 12 that he will take to himself. Deus vai arrebatá-lo até Deus, até o seu trono. God will take him to God and his throne. Então inicia-se a grande tribulação, And then the great tribulation will start, que vão durar 3 anos e meio. which will last 3.5 years. Aí termina. And then it's the end. Termina o quê? The end of what? Vai vir o julgamento, vai Judgment vir will come,
o milênio. millennium. Cristo vai reinar por 1000 anos. Christ will rule for 1,000 years. E no final dos 1000 anos, And at the end of the 1,000 years, Satanás será solto, Satan will be vai delivered provocar a última rebelião and he will cause the last rebellion. na terra do Gog e Magog, And the Gog and Magog, será derrotado and he will be defeated. e lançado definitivamente para a água de fogo. And he will be cast into the lake of fire, definitely. Aí, o último inimigo a ser lançado será a morte. And the last enemy to be thrown into the lake of fire is E death. quando todos os inimigos, todos os desobedientes forem lançados no lago de fogo, And when all the enemies and disobedient ones will be cast into the lake of fire, Cristo então terá sido tudo em todos. Christ then will be all in all. Aí ele vai entregar o reino a Deus Pai. Then he will give the kingdom to God the Father. Em toda a eternidade, Deus Pai será tudo em todos. And through all eternity, God the Father will be all in all. Então, a igreja será usada como plataforma para Cristo ser o rei e Deus ser o rei em toda a terra. So the church will be used as a platform for Christ to become the king and God to be the king of all the earth. Agora eu vou terminar com Efésios 1. And now I'm going to wrap up with Ephesians chapter 1. Agora sim você vai entender o verdadeiro significado desses 4 versículos. Now you will understand the meaning of these 4 verses. Efésios 1, Ephesians 1, versículos 9 e 10. verses 9 and 10. Aqui revela uma coisa importantíssima. Something very important is revealed here. Qual, afinal, é a vontade de Deus? After all, what is the will of God? Todos os cristãos desejam saber qual é a vontade de Deus. All believer wants to know what the will of God is. Só que alguns entendem qual é a vontade de Deus para a minha vida. But they want to know what is the will of God for my life. Será que a vontade de Deus é para que eu siga essa carreira ou siga a outra carreira? Is the will of God that I follow this path on my career or a different É a career? vontade de Deus eu estudar medicina ou estudar engenharia? Is it the will of God that I go to the A medical vontade de school Deus or engineering que school? eu case com essa moça ou que eu case com outra moça? Is it the will of God that I marry this lady or another lady? Irmãos, a vontade de Deus mais ampla do que isso. Saints, the will of God is much greater than that. Sabe qual é a vontade de Deus? Do you know what the will of God is? Então leia aqui. So read here. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, Having made known to us the mystery of his will, segundo o seu beneplácito que já propusera em Cristo. according to his good pleasure which he purposed in himself. O que é beneplácito? É algo que lhe dá prazer. What is good pleasure? Something that gives him pleasure. O que ele propôs? O que era? Qual a sua vontade? And what did he purpose? What was his will? Versículo 10 revela. Verse 10 reveals that. De convergir nele, em Cristo, That in the dispensation of the fullness of the times, na he might, dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on Essa earth, in palavra him. convergir tem a ver com encabeçar. And this word, to gather together, is related to being the head, the De headship. fazer encabeçar em Cristo, ou fazer Cristo o cabeça sobre todas as coisas. To head up in Christ, or to make Christ the head over all things. Cristo, a vontade de Deus é que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. So the will of God is that Christ be the head over all things, both in heaven and on earth. Não sei se vocês estão entendendo. O encabeçamento de Cristo não para na igreja. I'm not sure if you understand it. The headship of Christ does not stop at the church. Porque a vontade final é que Deus encabece todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Because his final will is that Christ may be the head of all things, both in heaven and on earth. O que quer dizer na dispensação da plenitude dos tempos? O que quer dizer isso? What does it mean? The dispensation of the fullness of the times. É que Deus
Ele habita na eternidade. It is that God dwells in eternity. Quando ele criou, fez a criação, When he made criou a creation, terra, irmãos, iniciou-se a contagem do tempo. time started to count down. Deus colocou a sua criação dentro dessa dimensão do tempo e do espaço. God put his creation into this dimension of time and space. Nós então vivemos dentro dessa limitação do tempo do tempo e espaço. We live in this limitation of time and space. Por isso, irmão, nós vivemos na contagem dos tempos, tic-tac, tic-tac. That's why we live in this tick-tock, tick-tock. E o tempo é implacável, vai, não volta. And time goes by and never goes back. Para que serve o tempo? And what is time for? Porque Deus já não colocou também na eternidade, Ele colocou no tempo. Why didn't God place us in eternity but placed us in time? Você vai perguntar, por que existe o tic-tac, tic-tac para mim hoje? Why, you would say, why there is a tick-tock for me today? Toda vez que você olha para o relógio, opa, tic-tac está andando aqui, Every time you look at your watch, porque tick-tock is Deus going on. ainda não conseguiu encabeçar Cristo sobre todas as coisas. Because God has not yet been able to be the head over all things. Quando Deus conseguir encabeçar Cristo sobre todas as coisas, When God is able to make Christ head over all things, o tic-tac para. the tick-tock stops, ends. Nós vamos estar na eternidade. We will be in eternity. Então, enquanto tiver tic-tac, porque ainda Deus precisa encabeçar todas as coisas em Cristo. So while there is a tick-tock, it's because God wants Christ to be the head of all Como things. Deus vai fazer isso? And how can Christ do that? Aí está aqui no versículo 22 e 23 ainda, Efésios 1. It is here in verses 22 and 23 in Ephesians 1. Aliás, para entender um pouco melhor, vou ler desde 19. So I will read from verse 19 so we can understand it better. Deus então ressuscitou a Cristo. God then resurrected Christ. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, And what is the exceeding greatness of his power toward us who believe, segundo a eficácia da força de seu poder, according to the working of his mighty power, o qual exerceu Deus em Cristo, which he worked in Christ, ressuscitando-o dentre os mortos when he raised him from the dead, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. and seated him at his right hand in the heavenly places. Onde Cristo está hoje? Where is Christ today? À direita de Deus, At the right nos hand lugares of celestiais? God, in the heavenly places. Acima de quê? Far above what? Acima de tudo já. Far above all. Cristo já está acima de tudo. Christ is far above all. Acima de todo principado e potestade e poder Above all principality and power. e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. And might and dominion, and every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. Cristo já está lá em cima. Christ is in the high. Tem ninguém acima dele. There is no one above him. Mas isso não quer dizer que ele efetivamente já encabeça tudo. But it does not mean that he effectively heads over all things. Posicionalmente, ele está acima. In the position, he is above all things. Mas disposicionalmente, ele ainda não encabeça tudo. But dispositionally, he is not heading up everything. Versículo 22. Verse 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. And put all things under his feet. Deus já pôs, vou repetir, posicionalmente, todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. I will repeat it. Positionally, Christ put everything under his feet. Mas ele ainda precisa encher a disposicionalmente todas as coisas. But dispositionally, he still needs to feel all things. Uma coisa é você se converteu para ser um cristão. One thing is that when you converted yourself to become a believer, Eu sou um Christian, cristão. I am a Christian. Outra coisa
é você permitir Cristo habitar em seu coração. Another thing is for you to allow Christ to dwell in your heart. E permitir através da circulação da vida, And allow it through the circulation of life. de inculcar a palavra de Deus. Through inculcating the Word of God. Você ter a realidade de Cristo enchendo você. You have then the reality of Christ filling you. Porque Efésios 3, quando nós falamos de Cristo habitar em nosso coração, sabe, termina como? Because Ephesians 3, when we spoke about Christ dwelling in our hearts, do you know Termina, how it ends? versículo 19 diz, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Verse 19 says, to know the love of Christ, which passes knowledge. Para quê? Para que propósito? What for? Para que sejais enchidos. That you may be filled. Para que sejais preenchidos. That you may be filled. De toda a plenitude de Deus. With all the fullness of God. Uma coisa é Deus pôs Cristo acima de todas as coisas. One thing is that God put Christ above all things. Outra coisa é Deus conseguir colocar Cristo submetendo todos os seus elementos a Cristo. And another thing is that God will put Christ and all the elements in you will submit themselves to Christ. Como é que Deus vai se sentir à vontade? How can God feel at ease? Quando todos os seus elementos são submissos a Ele. When every element in you are submit to Him. Senão, Ele que fez os céus e a terra. Because He made heaven and earth. Ele quer fazer isso. And He wants to do that. Mas disposicionalmente você é contra. But dispositionally you are against that. Aí eu não concordo. Oh, I do not agree with that. Então ele não se sente em casa. So he will not feel at ease. Então at home. Deus precisa encher Cristo. So God needs to fill us with Christ. Cristo precisa ser tudo em mim. Christ must become everything in me. Vocês estão me entendendo? Do you understand? Como é que Deus vai encabeçar Cristo não só posicionalmente, mas disposicionalmente? How can God make Christ become the head, not only dispositionally, but not only positionally, but dispositionally? Precisa encher a igreja de Cristo. He needs to fill the church with Christ. Através da palavra. Through the word. Agora você vai entender o último versículo. Now you will understand the last verse. Versículo, eu vou ler 22 de novo porque é uma ligação aqui. I will read 22 again. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. And he put all things under his feet. Dos pés de Cristo. Under the feet of Christ. Para ser o cabeça sobre todas as coisas. And gave him to be head over all things. Vocês perceberam que Deus quer colocar Cristo como cabeça sobre não só a igreja, sobre todas as coisas. Do you realize that God wants to place Christ as the head not only over the church but over all things? Por isso ele acrescentou aquela palavra porque toda a terra é minha. Por isso ele acrescentou aquela palavra porque toda a terra é minha. That's why he added that word, because all the earth is Agora você vai mine. entender porque ele fala o céu é o meu trono e a terra me estrada os meus pés. Now you can understand when he says that the heaven is my throne and the earth is my footstool. Porque tudo é meu. Because everything is mine. Mas eu não me sinto à vontade. But I don't feel myself at ease. Só vou me sentir à vontade quando eu encher Cristo em todas as I will coisas. only feel at ease when I feel everything with Christ. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele o deu à igreja. And gave him to be head over all things to the church. Deus deu Cristo à igreja. God gave Christ to the church. Ele quer usar a igreja como plataforma. He wants to use the church as a platform. Para ser o cabeça sobre todas as coisas. To be the head over all things. Vocês estão entendendo esse versículo? Do you understand this verse? E qual é o último versículo? And what is the last verse? A qual é o seu corpo? Which is his body. A igreja é o seu corpo. The church is his body. E qual a definição aqui? O que é a igreja? And what is the definition here? É a plenitude. The church is daquele the fullness of him que enche who fills todas as coisas. all in all. Não, que tudo enche em todas as coisas. Who fills all in all. Cristo só vai ser cabeça efetivamente de todas as coisas
quando Deus encher Cristo em todas as coisas. Christ will only become the head effectively when God fills everything with E Christ. como Deus vai fazer isso? And how God will do that? Através da igreja. Through the church. E como? Por que através da igreja? And why through the church? Porque a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Because the church is the fullness of Him who fills all in all. Eu não sei se vocês estão tão empolgados como eu. I'm not sure if you're so joyful as I am, so excited as I Eu am. acho que essa mensagem aqui complementa uma revelação gigantesca. I think this message completes a gigantic revelation. Nós conseguimos entender, irmãos, por que Deus criou os céus e a terra, Ele quer recuperar tudo para si. We can now understand why God created heaven and earth and He wants to restore everything to Ele Him. não quer só se sentir à vontade na sua vida em He particular. does not only want to feel at ease at your particular life. Ele quer se sentir à vontade na igreja. He wants to feel at ease on the church. Mas Ele não só quer se sentir à vontade na igreja, mas em todas as coisas. But not only on the church, but on everything. Então a igreja será usada So the church will be used para encher todas as coisas. to fill all things. Porque a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. And the church is the fullness of Him who fills all in all. Se a gente não tivesse essa revelação, era difícil entender esses versículos. If we did not have this revelation, it would be very difficult to understand Acho que these você verses. nunca entendeu esse termo. Por que a igreja e o seu corpo é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas? Acho que você nunca I entendeu. think you never understood why the church is the fullness of Him who fills all in Mas all. agora nós entendemos. But now we understand it. Ele vai estabelecer seu trono, né, em tudo. He will establish His throne in everything. Apocalipse 21, Revelation 21. haverá novo céu, nova terra. There will be new heaven and new earth. João viu a nova Jerusalém descendo do céu. John saw the new Jerusalem coming from heaven. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Here is the tabernacle of God with men. Deus estará com eles. God will be with them. Eles são povo de Deus. They will be God's people. E Deus mesmo, And God Himself. tem uma versão, acho que de Jerusalém, não é isso? There is a version of the Bible, Que traduz Jerusalem assim. version, E ele, referindo-se a Deus, e ele, which translates, and Him, agora referring vem to um God. nome composto, e ele, Deus com eles, And there is this combined name, God Será- and He, God with them, será o seu Deus. will be their God. Nosso Deus estará com os homens definitivamente, Our God will be definitely with men, e ele habitará para sempre com ele. and He will dwell with man forever. Porque tudo ele encheu, através da igreja, encheu todas as Because coisas through the com church, Cristo. He filled all things with Christ. Pensa sobre todas as coisas. Christ is the head over all things. Quando Cristo conquistou toda a vitória, And when Christ conquered all the victory, entrega o reino para Deus. He delivered the kingdom to God. Deus então é tudo em todos, God then is all in all, por toda a eternidade. for all eternity. Não precisaremos mais do tempo. We no longer need the time. Não haverá mais o tic-tac, There won't tic-tac, be tic-tac. any tick-tock, tick-tock. Viveremos para sempre com o Senhor We Jesus. will live forever with the Lord. E para que serve tudo isso? And what is all of that for? Nós estamos aqui nesse continente americano. We're here on this American continent. Irmãos, aqui, de certa forma, o evangelho foi usado. Deus usou esse país aqui para espalhar o evangelho para vários outros continentes. In a certain way, God used this country to spread the gospel to every continent. Só que a revelação da palavra parou But the revelation of the word stopped, e tudo se tornou muito sistematizado. and everything became very systematic. Mas Deus quer fazer a sua obra. But God wants to do His work, Deus nos trouxe aqui. and God brought us here. E quem somos nós? And who are we? Nada. We're nothing. As coisas desprezíveis
We are the despised things of the world. Muitos vieram da América do Sul, Many here came from South America, os latinos, the Latin people. são tidos como povo leviano, They're considered to fogo de be palha, light people. né? Que coisa boa vai sair de Nazaré? How can anything good come out from Nazareth? Nós somos os trabalhadores da última hora. But we are the workers of the last hour. Mateus capítulo 20. Matthew chapter 20. Deus enviou de 3 em 3 horas, durante esses 2000 anos de história da igreja, trabalhadores para a sua obra, God para a sua sent vinha. people to work on his farm, workers every 3 hours. E nós estamos na última hora final. And we are in the final hour. Deus, na última hora, Ele foi chamar os que não são. And God, on the last hour, He called those who were not. Os que não seriam qualificados para ser trabalhadores dele em outro momento. Those who would not be qualified to be His workers in other times. Mas o Senhor precisa acelerar seus passos. But God needs to speed up His steps. Que se continuar no ritmo que vem vindo nessa história da igreja de 2000 anos, Because if He continues on this pace throughout the history of the o church, Senhor vai ter que esperar mais 20 séculos. the Lord will have to wait another 20 centuries. Aí o Senhor levantou esses loucos, Then God raised these crazy people, os que são fora da caixa. those who are outside of the box. Eu me considero assim. I consider myself like that. Não sou digno, I am not worthy, nem qualificado neither qualified no padrão normal do cristianismo. on the pattern, on the normal pattern in Como um Christianity. pregador do padrão normal do cristianismo. As a preacher on a regular standard. Mas nós amamos o Senhor. But we love the Lord. Amamos a volta do Senhor. We love the coming of the Lord. Nós temos a revelação da palavra do We Senhor. have the revelation of the word of the Lord. Nós queremos ser fiéis a isso. And we want to be faithful. E os nossos colportores And our co-porters estão nas ruas, who are on the streets, pregando o evangelho do reino. preaching the gospel of the kingdom. Nossos livros estão sendo semeados aos milhões. Our books are being sown. Millions. O Instituto Vida para Todos está levando essa palavra também para todos os continentes. Life for All Institute is taking this word all over the continent. Nós não podemos fazer nada, We can do nothing, mas o Senhor pode. but the Lord can. Se o Senhor põe a mão, If the Lord puts His hand, quando o Espírito se sente à vontade, when the Spirit feels at ease, Ele está acelerando e vai acelerar mais ainda essa He obra. accelerates and will do even more this work. Não temos ambição de fazer uma grande obra. We have no ambition to do a great work, Só com simplicidade, com espírito humilde, only with simplicity and with a humble spirit. continuando a amar a palavra do Senhor. Continuing loving the word. Cremos que essa palavra tem um poder de executar a obra de Deus. We believe that this word has the power to do the work of God. Ele vai encerrar essa era. He will finish this age. Ele vai fazer Cristo encabeçar todas as He coisas. will make Christ to be the head over all things. Era isso que eu queria falar. And this is what I wanted to share. Amém, Senhor Jesus. Amém, irmãos. Realmente a palavra profética, ela tem poder. Na sexta-feira, eu estava pedindo muito para o Senhor me guiar na comportagem, né, para eu ter uma boa consciência, uma sensibilidade para poder alcançar as pessoas. Nós somos num shopping e aqui essa época é uma época festiva aqui nos Estados Unidos. E estava tendo Black Friday, né? É o momento que as pessoas saem, muita gente no shopping, muita gente no shopping. E eu com toda aquela gente, né, eu pedindo para o Senhor, Senhor, me ajuda a abordar a pessoa certa, né? Então eu vi essa mulher de longe, mas ela sumiu, sumiu da minha frente. Eu comecei a pedir para o Senhor, Senhor, eu preciso encontrar aquela mulher de novo, né? E foi quando o Senhor me trouxe ela de volta, eu abordei ela e perguntei, posso orar por você? Ela disse que sim. E ela falou assim, ora por mim, por favor, e ora pela minha mãe. Então ela chamou a mãe dela e elas escolheram o ponto 10 da imersão, né? Que fala que quando o Espírito nos guia e seguimos a verdade, a unção nos unge interiormente. Ó Senhor Jesus, e eu comecei a orar essa palavra na vida delas, elas começaram a chorar muito, a mãe dela chorou muito. E ela me falou, né, que elas são do Irã, elas são muçulmanas, elas não são cristãs,
Mas essa palavra que eu li para elas, que eu orei por elas, foi a palavra que elas precisavam. Amém? Senhor Jesus, a palavra profética, ela tem o poder e ela alcança todas as pessoas. Elas também tiveram a oportunidade de levar literatura, adquirir a palavra e ainda se interessaram em nos visitar aí na nossa reunião. Ó Senhor Jesus! Amém!